Começando mais um programa Caminho do Equilíbrio e, como sempre, com assuntos maravilhosos. E hoje eu estou trazendo o Cássio dos Reis. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, você? Graças a Deus. Prazer estar aqui, viu? Eu que E agradeço eu a sua agradeço o convite presença. também, né? Nossa, o Cássio dos Reis, ele é psicólogo, psicanalista com especialização em nutrição funcional e suplementação. Sim. Como você conseguiu tudo isso, Cássio? É assim, olha, eu sempre gostei de alimentação, sempre. Sim. Sempre me preocupei muito. E é uma coisa muito séria, né? É uma coisa séria, mas assim, hoje está mais em evidência e tudo mais. Mas antigamente isso não era uma preocupação muito grande, até porque os alimentos eram mais naturais, eram mais orgânicos, né? Naturais mesmo, né? Eu nasci em fazenda, então você tinha lá os alimentos do jeito que a natureza os trazia, sem nenhuma outra aditivo químico. Sim. Então, mas mesmo assim eu percebia que a alimentação podia interferir. Mas isso ficou uma coisa. Depois eu fui entendendo também que a parte neuronal, psicológica, me seduzia muito. Então, mas por que você chegou a procurar o lado da alimentação? Você teve algum problema de saúde? Em absoluto. Por que te chamou a... Então, porque eu sempre estive atento a isso. Depois eu fiz psicologia, depois eu fiz psicanálise, né? E aí, tenho 40 anos, né, de consultório. E aí eu comecei a retomar aquele interesse pela alimentação e comecei a perceber que a alimentação estava passando por um grande problema, que é o que nós temos hoje. Hoje vivemos um grande problema, né? Nós nos acostumamos a comer mal. Nos acostumamos a comer produtos alimentícios em vez de comer alimentos, né? Então, as pessoas hoje estão muito doentes e tudo mais, né? Muito inflamadas exatamente pelo tipo de alimento que está disponível. Mas existe algum responsável? Somos nós mesmos? Olha, Ou é a facilidade? eu acho que é difícil você dizer quem é o responsável. O responsável talvez seja a tecnologia. Tecnologia. Sabe? A indústria que pegou e percebeu nesse estilo de vida que nós fomos adquirindo, a necessidade de resolver problemas imediatos. Por exemplo, você trabalha. Antigamente, a minha avó ficava na cozinha, fazia comida e tudo mais, cuidava da casa, essa era a função dela. Fazia isso muito bem feito, né? Então, tinha os alimentos ali apropriados e muito naturais. E a indústria depois percebeu que na medida que você saiu para trabalhar, a mulher começou a ocupar espaço, ela começou a sair fora da cozinha. Então não se tinha mais comida disponível em casa. Então foi um prato cheio. A indústria começou a produzir alimentos, ou produzir coisas com nome de alimentos. Que não é alimento. Que são produtos alimentícios. Alimento é uma coisa natural, é uma coisa que o teu corpo conhece. O corpo só trabalha com aquilo que ele conhece. O que ele não conhece, ele não sabe o que fazer. Entendeu? Então, quando você come um alimento lá no saquinho, tá ensacado, tá no saquinho, tá bonitinho, não coma. Não compre, não use, porque isso não vai te fazer bem. Não vai fazer bem, né? Entendeu? Porque o teu corpo não vai entender como alimento. O que você colocar dentro, o corpo tem que processar. Não abra, descasque, né? Exatamente. O que você tem o que você coloca dentro do teu corpo, ele tem que dar um jeito, ele tem que dar conta. Entendeu? E aí, tem hora que ele não sabe o que fazer com aquilo. E Cássio, se ele não sabe o que fazer, pode fazer qualquer bobagem. Né? E Cássio, você sabe que aumentou demais o número de pessoas com depressão, síndrome do pânico. Você acha que a alimentação tem relação com essas doenças? Veja bem, se o nutriente que faz, se é aquilo, o combustível que faz com que você viva, que você tenha resultados pessoais, psicológicos, do teu sistema metabólico depende do alimento que você come. Se o alimento que você come não está mais se comportando como alimento, é aquilo que eu falei anteriormente, quer dizer, se o corpo não sabe o que fazer, ele pode fazer qualquer coisa. E se ele não sabe o que fazer, ele começa a ativar os sensores da depressão, os sensores do desequilíbrio, da angústia. Você é o que come, né? Corretíssimo. E o que você tem a dizer sobre a suplementação? Isso é modismo? O que é isso? Vamos explicar para as pessoas. Então, suplementos são super alimentos. Sim. Quando você come, quando você se alimenta, no seu prato, no dia a dia,
o que que acontece? O teu corpo pega aqueles alimentos, processa, teu estômago quebra aquelas moléculas, manda para o intestino tira dali as vitaminas, os minerais, e o que não interessa ele manda para a expulsão, e aquilo se incorpora a você no teu sistema, na tua corrente sanguínea, que é o que faz você funcionar. Aham. Entendeu? Muito bem. Na medida que nós temos hoje uma alimentação extremamente pobre em nutrientes, a suplementação veio como um grande recurso que te ajuda a equilibrar essa deficiência. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil, o Brasil, por exemplo, é um país que tem um solo extremamente pobre, embora dê tudo aqui, tem muito sol, tem muita terra, se produzindo Sim. tudo dá, mas a qualidade nutricional de nossos alimentos, ela é muito pequena. O Brasil é um país que não tem vulcão. Se ele não tem vulcão, ele não tem um solo vulcânico. É. E se ele não tem um solo vulcânico, ele não tem magnésio. É muito pobre em magnésio. E as pessoas precisam de magnésio. O magnésio, ele é chamado... Não, o magnésio é chamado o rei dos minerais. Sem ele não existe vida. Mas o que pode Entendeu? causar, Cálcio, Então, nós você temos que com deficiência de suplementar. magnésio? Tudo. Ué, se sem o magnésio não existe vida, se falta magnésio, a vida fica comprometida. Isso, mas quais os tipos de doença que com a falta do magnésio no seu organismo? Porque Olha, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que com certeza têm deficiência. A regra é mais ou menos assim. O corpo, a natureza é muito inteligente. Quando você tem 20 anos, quando você tem 30 anos, tudo é favorável. Sabe, uma mulher com 25 anos, com 20 e tantos anos, ela pode ficar grávida facilmente. Com 35 já começa a ficar mais difícil, com 40 mais ainda, com 50 anos. A natureza fala assim, legal, você fez filho? Obrigado, não fez? Paciência. Eu estou saindo fora, a natureza começa a sair fora. E aí, nesse momento, aquela reserva de magnésio que dava sustentação a todo o processo acaba. Mas e você precisa repor isso. Então, mas passa para mim um sintoma, pelo menos, de falta de magnésio. Por exemplo, a pessoa começa a engordar, a pessoa começa a ficar extremamente estressada, começa a ficar irritadiça, começa a dormir mal, começa a ter problema articular, começa a ter problema metabólico. Começa a ter dor. Dor é um sintoma de magnésio. Mas não existe só um tipo de magnésio. Não, existe mais de 300 tipos de magnésio. Nós temos hoje o magnésio PA, que é muito conhecido. Esse vende nas farmácias, nas farmácias e tudo mais. O magnésio é um magnésio básico. Ele tem uma absorção boa até 30 anos. O problema do magnésio PA é que ele faz com que o intestino funcione mais, ele pode te dar uma diarreia e tudo mais. Vicia? Então você tem que achar o tom dele. Ele vicia esse PA? Não é esse questão magnésio de viciar, não é questão de viciar, não. Você tem que suplementar, então você tem que dar... Eu falo para assim, banana vicia? Não. Você come banana quando você tem vontade. Mas o magnésio é legal você tomar, porque você vai repondo exatamente na tua falta. Mas o magnésio PA, por exemplo, ele funciona muito bem até 30 anos. Olha só. Depois a absorção é muito pequena. Aí você tem que buscar um outro magnésio. E nós temos o magnésio dimalato, que é o magnésio que tem 2 ácidos máricos. Então ele tem uma melhor absorção. Ele ajuda nas suas articulações, ele ajuda na parte cardíaca. Sabe? Melhora a tua condução neuronal. Então, mas esse magnésio que você está falando, você encontra em qualquer local, né, de produtos naturais? Você encontra, assim, hoje já está bem difundido, né? Mas você tem que procurar um bom magnésio, né? Hoje os magnésios, por exemplo, a Anvisa agora autorizou magnésio 350 miligramas, antes era só 260. Então, hoje, algumas empresas já têm o magnésio 350 miligramas. Então, basta uma cápsula por dia, eu te repõe. Eu sou mais exigente comigo, eu tomo 2. Entendeu? Por quê? Eu falo que eu não sou normal, eu sou anormal. Eu quero ser normal, eu não quero ser igual aos outros. Tá certo? Então, eu tenho que me cuidar mais. Se eu quero ter um tipo de um nível de saúde melhor. Claro. Porque é muito simples a coisa, né? A coisa mais importante que nós temos é a nossa saúde. Eu sempre pergunto para as pessoas assim, qual é a pessoa mais importante do mundo? Pois é. É minha mãe, é meu filho, é meu marido. Não, a pessoa dela, né? mais importante do mundo sou eu. A minha mãe é a pessoa, o meu filho é a pessoa mais importante do mundo para a pessoa mais importante do mundo.
Sou eu. É legal, né? Entendeu? Então, então as pessoas precisam começar a entender que ou você cuida de você, mas chega um determinado momento que eles têm que começar a cuidar da vida deles. Sim, sim. E aí eles vão ter todos esses resquícios das informações que eles tiveram para poder tocar a vida deles, para tomar as decisões. Nós temos que tomar decisões o tempo todo, e nossos filhos também, e não vão estar com a gente lá. Eu faço isso já com meus filhos. Sim. Não, eu já largo. Vão crescer. Então, quando você faz isso, você está acreditando que aquilo que você ensinou para eles, eles entenderam, entendeu? Isso mesmo. Sabe? Então, assim, se você acredita que aquilo que você ensinou para o teu filho foi absorvido, foi entendido por ele, você pode ficar tranquila com relação a isso. Porque eles têm autonomia. E hoje com a tecnologia, a informação é muito rápida. Muito rápida. Então, você pega uma criança de 13 anos, ele tem mais informação do que possivelmente nós tínhamos quando tínhamos 40 anos. Eles têm muitas informações, mas eles não conseguem digerir essas informações também. Eles não conseguem digerir, não é, porque eles estão em formação. Porque é muita informação. Exatamente, né? mas eles têm capacidade de entendimento. Um cérebro, ele equivale a 50 mil computadores de última geração. Sim. E o cérebro, ele tem memória para 400 anos de vida. Nós vivemos 50, 70, 80 anos. Mas por causa da bendita alimentação. Então, mas veja bem, sobra cérebro. Sim. Entendeu? Sobra HD para informação, entende? Então, você veja como uma criança de 13 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, a quantidade de potencialidade que tem esse cérebro. Então a gente fala assim, é muita informação. Não, mas ele tem capacidade de absorver isso. Ele talvez não entenda exatamente o que fazer com isso. Sim. Tá? Sim. Mas a velocidade das coisas está muito rápida, está muito grande, né? Mas isso não diminui a importância que temos nós como pais, né, como tutores de nossos filhos. Com certeza. Dá para eles aquilo que nós acreditamos ser melhor. Porque queiram ou não, nós, pais, que vamos até o supermercado fazer compra. Exatamente. Então, aí é uma outra questão. Nós, pais, vamos ao supermercado e fazemos igual a todo mundo. Você está entendendo? Então nós ficamos iguais. Aí você vai no supermercado, você não questiona. Vai lá comprar óleo, por exemplo. Tem o óleo lá. Me diga uma coisa, você conhece algum pé de óleo de milho? Então vai lá no milharal e traz 1 litro de óleo de milho, lá do milharal. Verdade. Não tem. Para que aquele milho se transforme em óleo, ele tem que passar por um processo industrial. Para que aquele milho se transforme em óleo, ele precisa de ser hidrogenado, ele precisa ser... Eles são transgênicos, eles são modificados. E para que ele continue sempre líquido na gôndola do supermercado, ele tem que ter metal pesado. Então, quando você usa um óleo vegetal, você está consumindo metal pesado. E aí você me pergunta, por que hoje tem tanta depressão? Por que tem tanto Alzheimer? Por que tem tanta Parkinson? Por que tem tanta doença autoimune? Por que tem tanto câncer? O melhor a somatória de tudo isso. E o melhor óleo é o óleo de coco e o azeite? Então, menino, o azeite, sem dúvida, é um grande óleo. Né? Principalmente se ele tiver zero de acidez bem baixa. Né? Na minha casa, eu uso 0,2, 0,1 acidez. Então, quando você vai comprar um azeite, olha lá a acidez dele. Em geral, é 0,5. Tudo bem. Mas se você conseguir 0,2, 0,1, melhor ainda. Tá? E uma coisa muito importante, azeite sempre é extra virgem. O extra virgem, porque tem o virgem e tem o extra virgem, não é isso? Qual a diferença? Você vai me responder logo após os comerciais. Vamos para um breve comercial. O hino à bandeira foi executado pela primeira vez em 1906. O então prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, encomendou a obra ao poeta Olavo Bilac e ao músico e professor Francisco Braga. O Brasil estava em seus primeiros anos de república e a ideia é que o hino deveria contribuir para popularizar a nova bandeira do Brasil, na época ainda pouco conhecida pelos brasileiros. Olavo Bilac compôs a letra. Bilac foi jornalista, escritor, poeta, membro fundador da Academia Brasileira de Letras.
Foi um ativo republicano, nacionalista e recebeu o título de Príncipe dos Poetas. Já Francisco Braga, o autor da melodia, veio de uma família extremamente pobre e foi criado num asilo de órfãos. Seu interesse e seu talento para a música o levaram a estudar no Conservatório Imperial. Ele acabou se tornando compositor de várias sinfonias e professor de música. O hino à bandeira foi criado para ser executado apenas no Rio de Janeiro, mas a aceitação foi tão grande que ele acabou sendo adotado em todo o país. A verdura sem par nestas matas, no esplendor do Cruzeiro do Sul, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Cássio, eu deixei uma pergunta para você. Qual o melhor óleo? Existe? Não. Tá? Tirando o azeite, não. Porque todos os óleos que estão na gôndola do supermercado são hidrogenados. Se eles são hidrogenados, eles são artificiais. Eles têm metal pesado. Eles passaram por um processo industrial. Vamos voltar atrás. O corpo só trabalha com aquilo que ele conhece. O que ele não conhece, ele não sabe o que fazer. Um óleo daquele chega no corpo, o corpo não sabe o que fazer. O que vai acontecer? Coronárias entupidas, Alzheimer, problemas articulares, câncer. É por aí. Quer dizer, entendeu? Não estou dizendo que você usou aquele óleo e vai ter câncer. Não, mas são facilitadores. Lógico. Agora, o azeite já não. O azeite, se você pegar, o azeite é da azeitona. Se você pegar uma azeitona, vai lá no pé de azeitona e traz um litro de azeite. Mas você não pode ferver. Você traz a azeitona, aperta, sai o azeite. Mas é complicado. Bom, isso aí tem um processo para isso. Mas que você faz o azeite da azeitona, você faz. E você não pode ferver o azeite, pode? Então, azeite você pode cozinhar com ele, você não pode ferver. Pode Se você ferver, né? ele oxida. Tá? Mas então, e nessa relação dos óleos, né, que eu estava falando para vocês, a natureza ela é sábia e ela tem um sistema que funciona. Né? Quando você está com calor, você pega e tira a blusa. Você tira as cobertas, você quer se refrescar. O corpo está pedindo, está quente. Quando está frio, o que o corpo faz? Põe blusa, você põe blusa. A natureza é a mesma coisa. A banha de porco, se está frio, ela fica dura. Se está quente, ela fica mole. O óleo de coco, se está quente, ele fica mole. Se está frio, ele fica duro. Mas o azeite? O azeite é o único óleo que tem essa capacidade de se manter sempre líquido. Ótimo, né? Tá? E aí temos também, nós temos hoje não, né? Isso tem 2... Você trouxe 2 produtos e a manteiga ghee. Vamos falar um pouco dela, Cássio? Você conhece essa manteiga? Olha, eu comprei de você. Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Tá. É o seguinte, eu faço essa manteiga. Isso aqui é a manteiga ghee. Manteiga ghee eu aprendi a fazer, fui, sabe... procurar a essência e as desinências dela. Essa manteiga é feita há 2.500 anos. Já se fazia, já é da Ayurvédica, sabe? Isso aqui é uma herança indiana. Sabe? Os indianos eles são muito naturais e tal, e entenderam isso muito rapidamente. Essa manteiga demora 8 horas para ser feita, só para você ter uma ideia. 8 horas? 8 horas. O que a gente faz? Manteiga. É manteiga. Sim. No caso, manteiga orgânica, eu não sei se alguém aqui faz manteiga orgânica. Eu acho que eu devo ser um dos únicos que faz manteiga orgânica. Por enquanto, eu conheço só você. Eu não conheço também. Essa manteiga é orgânica. Então, assim, o que é uma manteiga orgânica? Ela é manteiga orgânica, quer dizer, então, ela vem de um leite orgânico e tudo mais. E o que a gente faz? A gente depura ela fica, chama-se clarificada. Você tira os sólidos da manteiga, que é a proteína da manteiga. Você tira. Você tira a caseína. Você tira a lactose, porque esses elementos são para o bezerro. Pensa numa coisa, a vaca produz um leite para um bebê de 50 quilos. Aí você pega esse leite e dá para uma criança de 3 quilos, alguma coisa vai dar errada. Por isso que cada animal tem seu leite. O leite da vaca é para o bezerro, o leite da mãe é para a criança. Por isso que você não pode tomar leite, porque o leite ele não foi feito para o nosso sistema, nosso processador de alimentos,
que é o nosso intestino. Então é um veneno mesmo, É um né? veneno, Leite. não é, ele desorganiza o teu metabolismo, porque o teu intestino não sabe o que fazer com aquilo. Então ele não consegue fechar as moléculas, entendeu? Então o leite é pro bezerro, Qual o melhor leite? De coco? o melhor leite é da mãe. Adulto não tem que tomar mais leite, Não, então, o único Cássio? animal que toma leite de vaca é o homem, do outro animal é o homem, são os homens. O melhor, você quer tomar um leite? Então, leite de amêndoa. Lembrando que só se pode fazer leite de amêndoa tirando a casquinha da amêndoa, ou pega a amêndoa sem casca. Porque aí é um outro programa, outro que nós vamos falar processo. sobre lectinas. É. Por quê? As lectinas são os venenos da planta. Então, por exemplo, a amêndoa é uma delícia, é muito bom, ela é saudável, mas na casca dela é lectina, é veneno. Entendeu? Então eu estava explicando para a colega ali, o que acontece, por exemplo, com o feijão. Por que você põe o feijão de molho? E aí uma dicasinha, feijão de molho 48 horas. Quando você põe de molho, você tem que ir jogando aquela água fora, porque aquela natinha que fica em cima, aquelas são lectinas, aquela é toxicidade do feijão. Tanto é que você tem que pegar aquilo, depois cozinhar e depois comer. Porque se você comer 5 grãos de feijão cru, vamos ralar, e comer, você corre o risco de morrer. Entendeu? Ele tope suas veias, porque ele é veneno. Tem pessoas que não lavam o feijão. Então, ele corre um grande risco. Como ela cozinha, ela não morre. Mas tá com muita... Aí vai ter indisponibilidade alimentar, entendeu? Não vai passar bem, o intestino não vai funcionar. E aí, lembrando, só aproveitando só disso, gente, precisa também de 6 em 6 meses, depurar o teu intestino, tá? Tomar um vermífugo, de 6 em 6 meses, tá? Ou existe alguns... A partir de quantos anos, Cássio? Quando teus filhos eram pequenos, a partir de quantos anos você deu vermífugo para eles? Eles estavam mais sujeitos. Então nós somos muito bons para dar vermífugo para os nossos filhos, mas nós não tomamos. E aí você tem uns comprimidinhos que você compra 2, você toma um, depois de 15 dias você toma outro. Junto com a refeição, numa refeição grande. Isso uma vez por ano? 2 vezes por ano. 2 vezes por ano? Aí você faz uma detoxicação. Isso é um detox do intestino. Olha só. E por que é depois de 15 dias? Porque as lêndias, as bactérias, elas procriam de 15 em 15 dias, elas botam ovos. E esses ovos demoram 15 dias para eclodir. Então você toma hoje, se você não pegou, porque está cheio de ovos, você vai pegar os ovos quando eclodir. Gente, já vou você comprar. Faz o detox. Porque as pessoas acham que, por exemplo, tomar um suco verde é detox. Não, não é. Suco verde é alimento. Ele vai para o teu intestino e pronto, como qualquer alimento. É saudável? Sim, é saudável, mas não é detox. Gente, Cássio. Entendeu? Não é? Você não faz um detox tomando suco verde. Isso é... Agora me diz uma coisa, me fala um pouco sobre a carne, para depois você falar desses 2 produtos. Da carne? É. O que você quer que eu fale sobre Melhor carne ou vegetal? Depende. Depende do tipo sanguíneo, que é um outro. Eu vou trazer você para falar do tipo sanguíneo. Depende. Se você é tipo O, você precisa comer carne. Se você é tipo A, você não deve comer carne. Não deve? Você pode comer uma vez por semana. Por quê? Vamos dar só uma pitadinha para deixar as pessoas com água na boca? Porque originalmente nós somos O, né? O leão é O, né? O homem era O. O sangue só existia a girafa só come... Então, mas aí depois os homens foram migrando e tiveram que... Porque eles tinham fartura de animais, né? Entendeu? Então eles comiam carne. Mas carne faz mal, Cássio? Por que faz mal? A natureza, os animais comem carne. Tem alguns animais que comem só vegetais, mas vamos falar os animais comem carne. Por que nós falamos assim, não podemos comer carne? No próximo programa nós vamos falar sobre isso. Fala um pouquinho sobre os 2 produtos que está acabando o nosso tempo. Eu trouxe aqui 2 produtos que são colágenos. Né? Esses colágenos aqui, eles são colágenos muito especiais, eles são nanopartículas. Eu queria falar para você a respeito disso. Então, aqui tem um chamado protein cola. Né, proteína de colágeno, né? O colágeno, e esse aqui chama Supreme. Então, esse aqui são pró-colágeno, eles informam para o teu sistema que colágeno que você está precisando. Isso aqui é cabelo, pele e unha.
Que é o meu, né? É, que é o seu. Entendeu? Além dele ser um pró-colágeno, são 29 tipos de colágeno que nós temos, ele tem uma especificidade de cabelo, pele e unha. Então, em 15 dias você tem um resultado espetacular. Eles são nanopartículas. Qual a diferença entre este colágeno e os outros colágenos hidrolisados? É a molécula. A molécula do colágeno hidrolisado ela é muito grande. Você demora 365 dias para quebrar. Então, você toma hoje, ele vai ter um resultado depois de um ano. E devolve 20%. Aqui não. Você toma hoje, ele devolve 98% hoje, porque o corpo reconhece que é dele. Lembra que eu falei que o corpo, se ele entende, ele reconhece. Se ele não entende, ele não sabe o que fazer. Não é isso? Nosso tempo acabou. Então, eu sei que acabou, mas deixa eu falar ainda da manteiga ghee. Então, a manteiga ghee é um ácido graxo, importantíssimo para o cérebro. Então, assim, todos deviam usar. Ótimo. Manteiga ghee. Mas eu quero você no próximo programa. Será um Posso prazer, contar com você? Será um prazer muito grande. Espero que E eu vou usar o tenha produto, trazido você vai me ver informações assim, novas. toda aqui, Com hein? certeza você vai estar Agradeço a sua presença. bem. Muito obrigado, eu agradeço a vocês também. E conte comigo sempre que precisar. E um grande beijo a todos vocês.